Aquilo que você está construindo e achando que esse é o destino final da sua vida é só uma ferramenta de Deus para desenvolver você. Afinal de contas, você é o maior projeto de Deus para você mesmo. Vou explicar melhor. Quando Deus chama Davi, por exemplo, eu tenho certeza que Deus chama Davi por amor ao povo, tá? Você vai ver textos bíblicos que afirmam o que eu estou falando. Deus chama Davi por amor ao povo, porque Davi o ouvia. Só que Deus sempre faz coisas com propósitos duplos. Quer ver um exemplo? Samuel, quando vai ungir Davi como rei, ele não vai sabendo quem ele vai ungir. Ou seja, o propósito de ungir Davi como rei era um, mas o propósito de ensinar para Samuel que Deus era um Deus que enxergava com outra ótica, também estava acontecendo simultâneo. E um exemplo disso, claro, é que nós vemos Davi chegando no trono e se tornando um homem extremamente humilde, obediente, tinha defeitos, sim, tinha, mas ele vai se tornar um homem que ficou muito mais próximo de Deus. Um outro exemplo é Saul, que na busca pelo trono se tornou um assassino, a ponto de querer matar o próprio filho. Sem nem pensar, ele ia matar o próprio filho. Moral da história: a sua empresa, aquilo que Deus colocou na sua mão, aquilo que Deus colocou você para desenvolver, pode ser que seja apenas um pretexto para você se tornar quem Deus quer que você se torne. Davi tem algumas situações muito interessantes ao longo da sua carreira, digamos assim. Um episódio muito interessante, marcante, é que desde o começo, Davi tinha plena convicção que ele não deveria matar Saul. Então ele, por inúmeras vezes, tendo a oportunidade, ele não mata. Depois, quando seu filho, Absalão, devido ao seu próprio pecado com Batseba lá, a mulher de Urias, ele sai fugido de Absalão. Ele também percebe que não era para ele fazer nada com Absalão, e no meio do caminho surge um cara chamado Simei, que começa a jogar pedras nele. E ele, os filhos de Zeruia, né, a tropa de elite de Davi, eu fico imaginando como deveria ser esses caras, meu irmão. Imagina você ter dois ninjas, tá? Na minha época, quando eu assistia a Sessão da Tarde, tinha uns ninjas, e a gente, quando era criança, brincava de ser ninja. Imagina você ter dois ninjas, dois oficiais nos dias de hoje do BOP, dois caras tipo Bruce Lee, que conseguia dar um soco de uma polegada. Imagina ter esses dois caras como seu guarda-costa. E um deles ainda fala para Davi. Eu imagino ele com a mão na espada, olhando e falando assim, calculando e falando assim: daqui mesmo arranco a cabeça dele. O cara tava jogando pedras em Davi. E aí, de repente, Davi fala assim: não, vai que é Deus usando esse cara. E aí você pensa que muita gente para a história por aí. Fala assim: ah, Davi teve misericórdia do cara. Teve sim, mas por política ele não age depois quando ele volta pro trono. Por quê? Porque lá no finalzinho da sua carreira, quando Salomão vai de fato assumir o trono, ele vai conversar com Salomão e ele vai entregar algumas coisas ali, né? Passar o bastão. E ele fala assim: lembra de Simei? Simei foi ruim pra caramba com teu pai. Eu falei pra ele que eu não ia matar. Mas você não fez promessa nenhuma pra ele, não. O que ele estava querendo dizer? Agora pode matar se você quiser, faça o que você quiser. Eu imagino que Simei era um cara muito bem, politicamente muito bem articulado, uma pessoa de muita influência, porque nem Salomão mata ele. Salomão, inclusive, faz um acordo ali e fala: ó, no dia que tu pisar fora daqui, eu te mato. Mas por enquanto, quando você estiver aqui, estiver em paz, estiver em segurança, não faço nada com você. E aí depois ele vai buscar um escravo, sai do Egito e ele morre. O próprio Joabe, que matou Abner na covardia. Joabe era o 01 militar de Davi. Abner, o 01 de Saul. Abner vai fazer um acordo com Davi para entregar o reino do norte, e Davi, ele simplesmente reconhece reconhece a autoridade de Abner, reconhece a habilidade de Abner, e ele não faz nada, ele não mata Abner. Só que Joabe, na covardia, mata Abner, e Davi podia ter matado Joabe, mas ele não mata. Então ele, quando vai passar o bastão, ele também fala isso e reforça isso para Salomão. A questão é que, ao longo do caminho, você vai ver Davi errar, mas você vai ver também, de maneira muito forte, ele desenvolver cada vez mais o seu caráter e se tornar uma pessoa muito melhor do que o que ele era. Eu conheço empresários que, logo no começo da sua carreira, inclusive eu era um desses empresários, cara, eu tinha vergonha de conversar com as pessoas, eu me achava extremamente inferior a todo mundo. Eu era, poxa, como que eu vou conversar com esse cara? E Deus usou a minha empresa e o marketing para me aproximar de pessoas que eu sentei na mesa, eu sendo, vamos falar de poder aquisitivo, eu tendo muito 0,1% da grana das pessoas, consegui sentar e conversar de igual para igual. Então eu entendi que Deus estava utilizando a minha empresa, o meu ofício, a minha obra, para desenvolver em mim uma mentalidade diferente, um caráter diferente. Agora, o contrário também pode acontecer e é perigoso. Na busca por crescer a tua empresa, crescer o teu negócio, você pode acabar se tornando um homem extremamente duro, egoísta,
e que ainda assim solta versículos bíblicos e faz culto na tua empresa, mas não tem humanidade com seus colaboradores. Então eu quero que você entenda que aquilo que Deus está confiando na sua mão é só uma ferramenta para desenvolver em você o caráter e o potencial que você realmente tem, mas principalmente a desenvolver em você os atributos que Deus quer que você tenha para fazer a obra verdadeira que ainda vai chegar na minha e na tua vida.